Há uma passagem estranha na vida de Isaque, sinistra por ser um prenúncio de grande parte da história judaica posterior. Como Abraão, Isaque se viu forçado pela fome a ir para Gerar, na terra dos filisteus. Lá, como Abraão, ele sentiu que a sua vida podia estar em perigo, porque era casado com uma linda mulher. Ele temia ser morto e que Rebeca fosse levada para o harém do rei Avimelech. Para evitar isso, o casal se fez passar por irmão e irmã. O engano é descoberto. Avimelech fica indignado. Explicações são dadas e o momento passa. Gênesis 26 parece quase uma repetição, uma cópia do Gênesis 20, uma geração depois. Em ambos os casos, Avimelech promete segurança aos patriarcas. Para Abraão ele disse: "Minha terra está diante de você. Viva onde quiser." Gênesis 20, verso 15. E sobre Isaque ele ordena: "Quem molestar este homem ou a sua mulher, certamente será morto." Gênesis 26, verso 11. Ainda assim, em ambos os casos, há um resultado conturbado. Em Gênesis 21, ocorre uma discussão sobre um poço que Abraão havia cavado. Então Abraão reclamou com Avimelech sobre um poço de água que os servos de Avimelech haviam apreendido. Gênesis 21, 25. Os dois homens fazem um tratado. No entanto, como descobrimos agora, isso não foi suficiente para evitar mais dificuldades nos dias de Isaque. Isaque plantou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Eterno o abençoou. O homem ficou rico e a sua riqueza continuou a crescer até que ele ficou praticamente um milionário. Ele tinha tantos rebanhos e servos que os filisteus passaram a invejá-lo. Assim, todos os poços que os servos de seu pai cavaram, os filisteus taparam, enchendo-os de terra. Então Avimelech disse a Isaque: "Afasta-te de nós, porque você se tornou muito poderoso para nós." Então Isaque se afastou dali, acampou no vale de Gerar e se estabeleceu. Isaque reabriu os poços que haviam sido cavados na época do seu pai Abraão. Aqueles os filisteus haviam fechado antes com terra e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai havia dado anteriormente. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um poço de água doce ali. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque e disseram: "A água é nossa." Então ele chamou o poço de Esek, porque disputavam por ele. Depois cavaram outro poço, mas também discutiram por causa dele. Então ele o chamou de Sitna. Ele mudou dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu sobre isto. E este poço ele chamou de Rehovot, dizendo: "Agora o Senhor nos deu espaço, e floresceremos na terra." Gênesis 26, 12 a 22. Existem 3 aspectos desta passagem, desta narrativa, que merecem atenção cuidadosa. O primeiro é a sugestão que nos dá do que mais tarde será o ponto de mudança do destino dos israelitas no Egito. Avimelech diz: "Você se tornou muito poderoso para nós." Séculos depois, Faraó disse no início do livro do Êxodo: "Eis que o povo dos filhos de Israel é maior em número e poder do que nós. Vamos, tratemos com sabedoria com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, quando houver uma guerra, eles se juntem também aos nossos inimigos e lutem contra nós, e assim subam da terra." Êxodo 1, 9 a 10. A mesma palavra atzum, que significa poder, poderoso, aparece em ambos os casos, na narrativa de Avimelech com Isaque e na narrativa do faraó em relação aos filhos de Israel. A nossa passagem sinaliza o nascimento de um dos fenômenos humanos mais mortíferos, o antissemitismo. O antissemitismo é singular em alguns aspectos. É, segundo Robert Wistrich, o ódio mais duradouro do mundo. Nenhum outro preconceito durou tanto ou teve efeitos tão devastadores. Segundo a tese de Amy Chua, em The World on Fire,
Qualquer minoria visivelmente bem-sucedida atrairá inveja, que pode se aprofundar em ódio e provocar violência. Todas as três condições são essenciais. O grupo odiado deve ser facilmente notado, caso contrário, não seria destacado. Deve ser bem-sucedido, caso contrário, não seria invejado. E deve ser uma minoria, caso contrário, não seria atacado. Todas as três condições estavam presentes no caso de Isaac. Ele era notável. Ele não era um filisteu. Ele era diferente da população local, como um forasteiro, um estranho, alguém com uma fé diferente. Ele teve sucesso. Suas colheitas haviam crescido 100 vezes. Seus rebanhos e manadas eram grandes e as pessoas o invejavam. E ele era uma minoria, uma única família no meio da população local. Todos os ingredientes estavam presentes para destilar hostilidade e ódio. Hannah Arendt, em seu livro As Origens do Totalitarismo, diz que a hostilidade aos judeus se torna perigosa não quando os judeus são fortes, mas curiosamente quando eles são fracos. Isso é profundamente paradoxal porque aparentemente o oposto é verdadeiro. Na Alemanha foi assim. A ideia era enfraquecer para eliminar. Foi assim também na França, na Terceira República, quando os judeus estavam praticamente fora das posições importantes. O antissemitismo é um fenômeno complexo porque seus defensores devem ser capazes de manter unidas duas crenças que parecem se contradizer. Os judeus são tão poderosos que deveriam ser temidos, e ao mesmo tempo tão impotentes que podem ser atacados sem medo. Parece que ninguém poderia ser tão irracional a ponto de acreditar nessas duas coisas ao mesmo tempo. Mas as emoções não são racionais. Veja hoje em dia, por exemplo, quando a maioria da mídia ocidental é ferrenha opositora de Israel, sendo que ao mesmo tempo dizem que a mesma mídia é controlada mundialmente por ninguém outro senão o próprio povo judeu. Arendt conclui: o que dá origem ao antissemitismo é o fenômeno da riqueza sem poder. Esta era precisamente a posição de Isaac entre os filisteus. O segundo aspecto da nossa passagem, que teve reverberações ao longo dos séculos, a natureza autodestrutiva do ódio. Os filisteus, ao cobrirem os poços com terra, estavam prejudicando mais a si mesmos do que a Isaac. Roubou-lhes um recurso que de qualquer forma seria deles, uma vez que a fome terminasse e Isaac voltasse para casa. Mais do que o próprio ódio destrói o odiado, destrói também aquele que odeia. Também neste caso, Isaac e os filisteus foram um presságio do que por fim aconteceria aos israelitas no Egito. Na época da praga dos gafanhotos, nós lemos: os oficiais de Faraó disseram-lhe: até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixa o povo ir, para que adore o eterno seu Deus. Você ainda não percebeu que o Egito está arruinado? Êxodo 10, verso 7. Na verdade, eles disseram ao Faraó: você pode pensar que está prejudicando os israelitas, mas na verdade você está nos prejudicando. Tanto o amor quanto o ódio, disse o Rabi Shimon Bar Yochai, perturbam a ordem natural. Mekalkelet et hashura. Eles são irracionais. Eles nos fazem fazer coisas que não faríamos de outra forma. No Oriente Médio de hoje, como tantas vezes antes, aqueles que pretendem destruir seus inimigos acabam causando um dano pior ainda aos seus próprios interesses, ao seu próprio povo, do que aos seus desafetos. O terceiro ponto é que a resposta de Isaac continua correta ainda hoje. Derrotado uma vez, ele tenta novamente, ele cava outro poço. Isso também gera oposição. Então ele segue em frente e tenta novamente, e eventualmente ele encontra a paz. Isaac é o menos original dos três patriarcas. A sua vida carece do drama de Abraão ou das lutas de Jacó. Porém, vemos nesta passagem que o próprio Isaac não se esforçou, não se empenhou para ser original. O texto é incomumente enfático neste ponto. Isaac reabriu os poços que haviam sido antes cavados no tempo do seu pai Abraão, que os filisteus agora haviam fechado depois da sua morte, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes havia dado. Normalmente, nós nos esforçamos para nos individualizar.
diferenciando-nos de nossos pais, fazemos as coisas de maneiras diferentes e damos nomes diferentes àquilo que fazemos? Mas Isaac não era assim. Ele se contentou em ser um elo na cadeia das gerações, fiel ao que o seu pai havia começado. Isaac representa a fé da persistência e a coragem da continuidade. Ele foi a primeira criança judia e representa o maior desafio de ser uma criança judia. Continuar a jornada que seus ancestrais começaram, em vez de se afastar dela, encerrando assim a jornada antes de chegar ao seu próprio destino. Isaac, por causa dessa fé, foi capaz de alcançar o mais elusivo dos objetivos, ou seja, a paz, porque ele nunca desistiu. Quando um esforço falhou, ele começou novamente. O mesmo acontece com todas as grandes conquistas. Uma parte, originalidade. 9 partes, persistência. Eu acho comovente que Isaac, que passou por tantas provações, desde a sua amarração, quando era jovem, até a rivalidade entre seus filhos, quando era velho e cego, carregue um nome que significa ele vai rir. Talvez seu nome, dado a ele pelo próprio Deus, antes do seu nascimento, signifique aquilo que o Salmo quer dizer quando lemos: os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Salmo 126:5. Fé significa coragem para persistir em todos os contratempos, em meio a toda a dor, nunca desistindo, nunca aceitando a derrota. Pois no final, apesar da oposição, da inveja e do ódio, estão os amplos espaços, Rehovot, e o riso, Isaac, Itzhak, a serenidade do destino após as tempestades ao longo do caminho. E como sempre, a nossa mensagem final: se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Se ainda não é inscrito, inscreva-se já e ative as notificações. No canal Monoteísmo Racionalista, teremos sempre estudos da Torá, da Parashá, vídeos sobre temas polêmicos e também muito conhecimento da língua hebraica. Fique conosco e até o próximo vídeo.